Pessoal, eu tenho o prazer de chamar para a nossa primeira palestra a doutora Lívia Magalhães Silva, que eu conheci há algum tempo atrás num curso aqui em Brasília. Tive o prazer de participar, adorei, mudou meus conceitos, e isso é legal. Eu sou muito difícil de mudar conceitos, mas foi bem legal. Ela é graduada em zootecnia pelo Unesp Jaboticabal. Eu vou ler aqui porque eu não sei de cor tudo isso, não. Mestre em genética, melhoramento genético pelo Unesp. É doutora em zootecnia. É membro do grupo ético. É pós-doutorada no grupo de estudos e pesquisa em etologia e ecologia animal. E atualmente desenvolve projetos na área de bovinocultura de leite, leiteira, junto ao grupo ético. Por favor, doutora Lívia. Pessoal, enquanto ele organiza aqui, é um prazer para mim estar aqui hoje, diante de um público tão seleto, né, para falar de um tema de bem-estar animal para gado leiteiro. Eu estou me sentindo um pouco num regime de tais-tal aqui, porque eu não posso sair dessa área restrita. Eu preferia ficar andando, porque eu não sou muito formal assim, mas eu vou tentar ver o que eu consigo fazer. O professor ontem apresentou uma série de conceitos na área de bem-estar animal, e hoje a gente vai sair da parte dos conceitos, é lógico que o conceito é importante, mas a gente vai mostrar aqui o que a gente está desenvolvendo na prática, na área do bem-estar. Você tem que voltar lá para o começo. Mais um. Aí. Aí está o tema, atualização, um tema muito, assim, ousado, né? Problemas, e aí pede para a gente dar soluções. E, infelizmente, a gente não tem a solução de tudo, mas a gente está caminhando aí num passo a passo para ver o que a gente consegue fazer de bom lá dentro do campo. Então, eu sou muito grata pela oportunidade de conviver com a ciência dentro da universidade, e poder levar isso para a área que tanto precisa, que é para os produtores e para as indústrias em geral. Então, eu faço parte do grupo ético, e aqui está o... Ele não me obedece. Ó. Não está condicionado esse controle. E como a demanda desse conceito de bem-estar animal estava muito grande no grupo ético, 3 alunos aí, aventureiros do professor Matheus, né, eu, levanta ali Adriano e o Vitor, estamos trabalhando junto numa empresa aqui de consultoria, tentando levar esse tema para a área industrial e tanto para a comercial. Então, vamos lá. Todo mundo já sabe o que é bem-estar animal, desde ontem, correto? E aí a gente sabe que o bem-estar animal engloba tudo isso daí. Eu gosto de fazer um exercício para ver se fica um pouco mais claro. Vamos supor assim, ó, a falta de água é um problema de bem-estar animal? Não é? Porque o pragmatismo que fica é que o bem-estar animal está associado a não gritar com o animal, a não bater, a que tipo de instalação que ele vai ficar. Mas a gente tem que entender que isso é o todo. Ele compreende todo o universo que o animal fica. Então, por isso que é tão legal essa questão dos domínios, porque ele engloba nutrição, ele não está apontando ali, ambiente, saúde, comportamento, estados mentais. Então, por exemplo, a falta de água é um problema que começa em qual domínio? O que vocês acham? A falta de água, eu tenho para mim que ela começa como um problema ambiente. É a falha do ambiente. Está faltando água. Por qual motivo? Não sei. Quebrou a bomba ou não estão repondo a água direito? Então, pessoal, a falta de água, o que ela vai implicar no bem-estar do animal? Ela traz uma privação. Né? Então, essa privação, se ela é leve, o animal ainda não tem tantos problemas assim. Mas, como ela começa a ficar muito tempo sem água, a gente vai entrando em outros problemas. E aí a gente entra no caso da saúde, que é a desidratação do animal, correto? Então, olha só, a gente começa pelo domínio do ambiente, que cai no domínio da nutrição,
que entra na parte da saúde, um animal desidratado tem todos os seus comportamentos afetados, começa a ter apatia, e tudo isso compreende o estado mental, porque o animal começa a sentir frustração, começa a sentir dor, começa a sentir medo. Então, vocês entendem como que esses 5 domínios ele é aplicado na prática? E o tanto que isso nos favorece na hora que a gente vai fazer as nossas ações dentro do campo? Dentro desse tema, e todo mundo linka muito bem-estar animal com sustentabilidade, isso tem tudo a ver. Né? Eu só estou retomando os 2 slides aqui do professor, porque assim, ó, compreende o ambiente natural, onde o animal está. E tudo aquilo que ele afeta, os dejetos, as contaminações, né? Tem que ter uma vitalidade econômica, porque se a produção não dá certo, se ela não é lucrativa, ninguém sobrevive. Então, a gente tem que... Olha só como é complexo o nosso tema. A gente tem que lidar com bem-estar animal, com sustentabilidade, e ainda fazer o negócio rodar para que seja lucrativo. E, além disso, pessoal, tem a questão das comunidades saudáveis. Na questão do leite, isso é importantíssimo, porque o leite é um alimento. Então, ele vai alimentar pessoas. Então, como é que fica a questão de antibióticos? O respeito à carência? Aí a gente volta do produto e cai lá no produtor. Quais são as condições que esse produtor tem para fazer um bom trabalho? Então, olha só como é difícil. Como é que eu falo de bem-estar animal para um produtor que não tem calça jeans para colocar para trabalhar? Então, todo esse complexo dos assuntos bem-estar e sustentabilidade, eles são muito interessantes e nos dá uma gama de discussão aqui para ficar uma semana. Então, a hora que você me coloca assim, o problema está aí. E a solução? É para a gente pensar, né? Aqui só alguns retratos, como o professor falou. Então, aqui é onde colocar o dejeto. Aqui é uma cabrinha, porque eu não achei uma foto que representasse tanto. Coloca uma vaca aí e me fala assim. Eu vou lá falar de bem-estar animal para essa pessoa. Vocês entendem esse universo? Vocês têm contato com esse universo? Então, entende como que a gente tem que ser persuasivo na questão de mostrar para ele o que é o bem-estar animal e o quanto que isso pode agregar, porque quando a gente chega numa produção que já está tudo certo e o ajuste é fino, o nosso sucesso é garantido. Mas aqui que está o nosso problema. E se a gente for pensar, pessoal, grande parte do produtor de leite no Brasil é pequeno. Né? Então, quando a gente fala de bem-estar animal, eu não quero pensar em bem-estar animal lá na qualidade do leite. Eu não quero pensar em bem-estar animal na hora que eu vou fazer a vacina. Os conceitos de bem-estar animal eles têm que estar contemplados nos processos da fazenda como um todo. E tudo começa quando ele é um bezerro. A gente tem que lembrar que a vaca, que está lá dentro do fosso, dando leite, ela nasceu um dia, e até ela chegar ali foram quase 2 anos, 3 anos. E aí a gente começa a se preocupar com a saúde da vaca, o protocolo veterinário, o antibiótico que ela precisa tomar, na hora que ela está lá dentro do fosso. Mas a gente esquece que toda a formação imunológica, todo o desenvolvimento precoce é o que vai fazer um indivíduo futuro. Então, vamos começar com os problemas. Aí é um problema. A Leite Integral, no Congresso da Leite Integral que tem em Curitiba todo ano, em 2014, fez um ano só de bezerro. Manejo de bezerros. E aí eu fui para esse congresso feliz da vida, achando que eu ia aprender a tecnologia mais avançada na criação de bezerros leiteiros. E foram 2 dias de congresso, falando, sabe de quê? Cura de umbigo e colostragem. Então, os dois pontos mais importantes que definem a vida de um bezerro, a gente não está conseguindo fazer direito. E por que isso se torna um problema de bem-estar animal? Por causa de tudo isso. Ó. Uma falha no manejo, um umbigo mal curado, traz problema de saúde, né, que traz um problema de comportamento. Mias, infecções, o bezerro fica abatido, fica apático. Se ele fica com mais problemas, se isso se agrava, que aí traz infecções generalizadas, porque a gente sabe que um umbigo mal curado, a gente vê uma tripinha lá, mas, na verdade, lá tem 2 artérias, uma veia e um úraco. Então, quando isso não é bem feito, olha só a série de problemas que a gente tem, né? Abscesso hepático, septicemia, poliartrite, encefalite. Aqueles bezerros que têm a junta grossa, ou aqueles bezerros que começam a ficar um pouco... quase uma debilidade mental, mas tudo isso decorrente da falta da cura de umbigo, pessoal.
Então, isso já começa a ser um problema. Qual que é a solução desse problema? Treinamento. Né? Então, a gente, às vezes, acha que, para melhorar o bem-estar animal de uma fazenda, a gente tem que trazer tecnologias avançadas ou tentar melhorar muito a questão da instalação, mas, na questão do gado leiteiro, a essência está no trabalhador. Como que ele deve fazer essas ações? Então, o treinamento de como fazer uma cura de umbigo, ela deve ser levada muito em consideração. E é um problema de bem-estar animal, porque isso envolve todo o estado mental do indivíduo. Fornecimento de colostro. É um problema? É. Porque, muitas vezes, o pessoal terceiriza o serviço para a vaca. Agora, imagina, qual que é a garantia que a vaca tem de conseguir fornecer pelo menos 4 litros de colostro nas primeiras 6 horas de vida do bezerro, um colostro de boa qualidade, e ele deve mamar tudo? Quem garante? Quem garante que, quando o bezerro está lá no pé da vaca, ele consegue fazer tudo isso sozinho? Né? Aí o pessoal resolve o problema. O meu bezerro precisa mamar bastante colostro, de boa qualidade. Aí faz a avaliação no colostrômetro, só que aí isso é muito comum no sul, região do Paraná. O fornecimento do colostro é feito como? Via sonda esofágica. Por quê? Porque o bezerro não é capaz de mamar o colostro. Será? Será que um bezerro não mama colostro de vontade própria, por vontade espontânea, assim? Aí a pessoa coloca 4 litros de colostro em uma sonda, 2 litros de colostro numa sonda esofágica e fornece ao bezerro. Resolve um problema da imunidade, da colostragem passiva? Resolve, mas cria outro. Qual? Problema de falsa via. Eu já vi muita gente matar um bezerro ao passar a sonda. Não é fácil. Tem que ter muita prática. Tem trabalhos de 1965 mostrando que o uso da sonda esofágica lesiona a goteira. E isso dá um retardo no fechamento da goteira esofágica. E o que a gente mais quer é que esse fechamento de goteira esofágica seja o mais precoce possível, para que ele saia de pré-ruminante e se torne um ruminante. Então, olha só. E outra. Todo mundo conhece um termo chamado imprinting? Sim, né? Que é aquele primeiro contato, aquela estampagem que o bezerro tem com o humano. O que a gente está ensinando para esse bezerro na hora que a gente coloca uma sonda esofágica no primeiro contato? Que toda a nossa aproximação é positiva? Então, pessoal, na hora que a gente vai resolver um problema, a gente deve levar em consideração o todo. Né? Então, aqui é uma fazenda... Jaed? Joed, por favor, é um videozinho. Joesley não, né? Vamos voltar aqui. Não rodou. Então, pessoal, isso aí é uma colostragem que a gente incentiva nas fazendas. A palavrinha de ordem para fazer um bom colostro é ter colostro de qualidade, quantidade suficiente, o quanto antes, mas a palavrinha de ordem é qual? Paciência. Quando eu coloco na sonda esofágica, eu faço tudo muito rápido. Mas na hora que eu coloco aí, esse é o Tiago, numa fazenda em Passos. Então, o que esse bezerro está aprendendo? Está aprendendo a mamar, está fazendo um reflexo de sucção, que é super importante, a gente já vai falar disso já já. Está tendo uma boa absorção de colostro, né? A gente está porcionando os colostros, então mama 2 litros na primeira refeição o quanto antes, depois mama mais 2 litros. Não precisa dar 4 litros de colostro para a bezerra de uma só vez, ela não tem capacidade de digerir tudo isso. Né? Então, quanto mais porcionado em um intervalo de tempo menor, facilita a absorção dos IgGs. E aí a gente está ensinando para esse bezerro que, olha, a sua vida vai ser boa aqui na fazenda. E outra, pessoal, o colostro deve ser levado muito em consideração. Tem trabalhos mostrando que a bezerra que toma mais colostro produz mais leite na lactação dela futura. Então, olha só, quando a gente começa o cuidado com o indivíduo de forma precoce. Então, um estudo aqui, esse estudo acompanhou bezerras que tomaram 2 litros de colostro nas primeiras 24 horas e bezerras que tomaram 4 litros de colostro nas primeiras 24 horas. Depois das 24 horas, o manejo foi o mesmo. Então, vamos lá. O ganho de peso ao desmame, das que mamaram 2 litros, 800 gramas diário. As que tomaram 4 litros, 1 quilo. Tem diferença? Muita.
Estou falando só de colostragem. Acompanharam essas vacas até a segunda lactação. Na primeira lactação, ó, aqui tomou 2 litros, fechou em 7.848 quilos. Aqui tomou 4, 7.526. Não deu diferença significativa e não costuma dar mesmo, porque uma primípara ainda não tem toda a sua formação de tecido, ainda não tem uma persistência, então a gente continua acompanhando na segunda. E na segunda, olha só a diferença. 8.167 litros, aqui tomou 2, 9.516, aqui tomou 4. No mesmo manejo. Então, quando eu falo que a sua vaca começa na hora que ela nasce, eu estou falando disso também. Então, ter um entendimento da nutrição, do ambiente, dos manejos, te proporciona um animal com respeito ao bem-estar, mas também o quê? Produtivo. Porque, pessoal, eu trabalho com produção. Então, tudo que eu vou falar aqui para vocês são práticas de manejo baseadas no bem-estar animal, mas eu também não posso deixar de lado de ser produtivo. Só que a minha experiência aí, vivendo esses anos todos com o grupo ético e recentemente trabalhando com os meninos na BEA, me tem mostrado o quê? Que um animal bem cuidado, ele sempre vai ser produtivo. Sempre. Então, o professor jogou ontem uma bola para mim, falando assim, aonde vai parar o leite de descarte? Então, vamos lá. Então, a gente curou bem o umbigo, colostrou, chegou a hora do bezerro receber o leite. E aqui, pessoal, 36% das propriedades do Brasil dão leite de descarte para os bezerros. Então, o leite de descarte que sobra lá na fazenda, ele vai para o bezerro. Principalmente quando eu tenho 1.000 litros, 800 litros, 300 litros excedentes. E aí a gente fica num paradoxo. Porque aquele leite que está contaminado, ele não pode ir para o tanque, obviamente. Ele não pode ir para o rio mais próximo, porque a gente sabe que um leite é poluente e é muito difícil encontrar fazendas que têm sistema de composteira. E aí o leite acaba sendo destinado para os bezerros. Então, aqui, ó, 42% das propriedades utilizam o leite comercializável. Por quê? Porque a gente está falando que a maioria dos nossos produtores é pequeno, e é mesmo. Então, ele pega 10 litros de leite da fazenda das vaquinhas dele boa, porque ele nem tem vaca com mastite, porque se tiver tem 1, 2, e aí ele acaba oferecendo para o bezerro. 36% vai do leite de descarte, 7% utiliza leite de transição, mas olha o nosso problema aqui. 36% utiliza leite de descarte, mas somente 2% pasteuriza o leite antes de fornecer. Mas aí a pasteurização zera o problema? A pasteurização ela tem o poder de baixar a carga microbiana, mas ela não tem efeito nenhum sobre resíduo de antibiótico. Então, o problema ainda continua. E aí, o que a gente faz na propriedade? Eu falo assim, eu nunca, na minha vida, vou recomendar que você dê leite de descarte para as suas bezerras. Mas, quando eu chego numa propriedade que está sobrando muito, tipo 1.000 litros, o que eu faço com esse leite todo dia? Então, no mínimo, a gente recomenda que se pasteurize e forneça o leite para os bezerros. Mas não é uma situação ideal, pessoal. Então, a gente é muito lúcido em entender que a gente não consegue viver no mundo ideal dentro das fazendas, mas a gente sempre busca isso. Então, até a gente conseguir solucionar esses problemas, a gente vem trabalhando com o mínimo de prejuízo. E 13% o uso de sucedâneo, e o uso de sucedâneo cada vez mais vem diminuindo. O sucedâneo, por mais eficiente que ele seja e por mais rico e seja 100% proteína animal, os animais ainda têm uma dificuldade. Os animais ainda não apresentam bom desenvolvimento, eles ficam empanzinados. Então, no ponto de vista, o sucedâneo não consegue substituir o leite da mãe. Então, isso também é um outro problema que a gente precisa de pesquisa e precisa entender o que acontece, né? Aí, pessoal, depois que a gente escolher o leite que a gente vai fornecer para o bezerro, a gente vai fornecer o leite. É um videozinho. Agora tem vários vídeos, viu? E aí a gente fornece o leite assim. E aí, o que vocês acham? Está no tampão do latão, na tampa do latão.
Então, derrama tudo, o leite é aspirado e engolido ao mesmo tempo. Se a gente pensar em conceito de bem-estar animal, pessoal, quando a gente trabalha na fazenda, a gente quer tentar se aproximar o máximo do comportamento natural dos animais, não é isso? Eu vejo isso aqui como muito distante. Né? Vamos passar mais um. Aqui é um bezerro lá no Paraná, já acabou de mamar. Ele não está brincando com o balde, ele recebeu o leite aí. Ele já está gordinho, já está mais de 60 dias. Recebe pouquinho leite. Mas vocês conseguem entender o quanto que o leite é importante para o bezerro? E você acha que ele está satisfeito? Então, a gente tem que olhar para essas situações, pessoal, e a minha sensação é de não conformidade, é não me conformar com isso. Porque, no fundo, a gente está tratando de um tema que chama bem-estar animal. Então, na hora que vai ter o fornecimento do leite, a gente começa... Como é que a gente resolve os problemas? Entendendo como esse animal vive. Né? Não tem um livro que fala assim, o bezerro é desse jeito. Não. A gente exercita o poder de observação e tenta entender na vida natural dele como que seria. Então, aqui é uma vida natural dentro da fazenda. Bezerrinho ao pé. Mais um vídeo. Bezerrinho acabou de nascer, é um parto gemelar, e ele vai efetuar a mamada. Então, vamos lá. Ele nasceu aí. É a mãe dele. A mãe dele cheira ele, lambe ele, tem um úbere quentinho, um leitinho saindo. Agora a gente volta para aqueles outros dois vídeos e faça uma reflexão. É um problema. Aí está um problema. E como é que é a solução? A gente dá uma vaca para cada bezerro? Então, pessoal, quando a gente não entende como que as coisas acontecem, é isso que acontece na prática. Mais um vídeo. Aqui vai ser só vídeo, agora para vocês verem o perrengue que a gente passa lá na fazenda, quando a gente chega lá. Bezerrinha saiu lá da maternidade. Pode abaixar o som, por favor? Não precisa do som aqui. Bezerrinha saiu lá da maternidade, subiu para o bezerreiro. Geralmente ela não fica no momento com a mãe, só para a mãe lamber ele, recebeu o colosso de forma artificial, sobe para o bezerreiro. E aí tem a nossa amiga aí, ensinando o bezerrinho a mamar pela primeira vez o leite de descarte. Então vamos lá. Ela saiu lá daquele ambiente, que é um ambiente que ela nunca viu na vida. Não é a mamãe. Não é a mamãe. Não tem o cheiro que eu reconheço. Não tem nada para eu sugar além de um balde gelado de alumínio. E aí as pessoas têm dificuldade e chamam o bezerrinho de bezerro teimoso. Você olha para isso e aí você pensa, o que eu faço? E essa fazenda, pessoal, é uma fazenda que tem 200 bezerros em aleitamento. 200. Ela só não foi muito mais enérgica porque eu estava ali filmando. Então, a gente tem que olhar para isso daí e entender a dificuldade do trabalhador, entender a dificuldade do bezerro e pensar assim, o que eu vou fazer para isso daí melhorar. E ela fica aí, pessoal. Então, você pensa, um bezerro que não mama o leite nos primeiros dias de vida já é um problema, porque o bezerro não toma água, o bezerro não tem nenhum alimento. Então, é muito comum o bezerro na primeira semana ter desidratação e começar a apresentar problemas de diarreia por falhas de manejo. Ela foi embora. Aí o bezerro não mamou. O que ela pensa? À tarde eu volto e dou. O que se passa na cabeça desse bezerro, né? Pessoal, a gente tem muitas coisas que a gente tem que entender. Então, a gente tem que entender que a gente mudou o bezerro de ambiente. A brincadeira de não é a mamãe é verdade, porque ele não teve o imprint com ela, não teve uma socialização secundária ainda que fidelizasse um laço.
E a gente tem que entender que o bezerro gosta de sugar. Por que ele suga? É um comportamento inato. Como um comportamento inato garante a sobrevivência dele. Então, ele tem que expressar. E se ele não mamar, ele sabe que a chance dele é muito baixa. Então, ele fica lá, tendo aquele comportamento de sucção. Quem já teve a oportunidade de ensinar um bezerro a mamar num balde que não tem bico, sabe do que eu estou falando. Que não é fácil. E aí, por que a gente quer insistir num projeto de bebedouro que não favorece em nada o bezerro? O bezerro nasce com uma goteira esofágica. Chama goteira esofágica porque o que passa ali é um fluxo muito pequeno, em gotas, né, que vai direto para o abomaso. O rumen dele ainda não está totalmente... Ele é um pré-ruminante, não está formado. E os problemas de falsa via, aí, quando o bezerro enfia a cara dentro do balde, é enorme. Quem já viveu aí pneumonia por aspiração de leite sabe que a gente não consegue solucionar o problema. Geralmente, esses bezerros morrem. Então, a gente tem que entender o porquê de tudo isso e aí propor as soluções. É isso que a gente faz lá no Grupo ED. A gente fica trazendo os problemas para casa, estudando e vendo o que a gente faz para resolver. Né? E aí, olha só, mais um videozinho. Na mesma fazenda lá da nossa amiga, nós vamos ajudar ela. Melhorou? Está próximo, pessoal, da expressão do comportamento natural. Todos os bezerros mamam todo o leite fornecido. Você acha que ela me agradece até hoje? Com certeza. Está lá ainda, está lá trabalhando, firme e forte. Então, pessoal, é muito legal que a ferramenta do estudo do comportamento nos dá essa assertividade a hora que a gente for propor uma solução para os problemas. Né? Então, a gente está favorecendo tudo. A gente facilita o trabalho de quem faz todos os dias. Os bezerros melhoram o aleitamento, é mais próximo do natural, eles expressam um comportamento de sugar. E por que o sugar é tão importante? Vocês já ouviram falar assim, bezerra que mama muito leite dá diarreia? Quem já ouviu falar isso? Por que bezerra que mama muito leite dá diarreia? Leite não dá diarreia, pessoal. Só que se você dá 4 litros de leite para uma bezerra e ela mama em menos de 1 minuto, ela não está preparada para aquilo. Porque o que acontece? Quando a bezerra faz força para mamar, e ela vai fazendo força e faz força, aquilo cria uma salivação. E assim, para nós, para qualquer mamífero, a salivação é o primeiro processo da digestão. E aí, a hora que ela saliva, todas as enzimas digestivas são produzidas lá no trato intestinal. Então, o organismo começa a entender que está chegando um alimento e ele está preparado para receber aquele alimento, dissolvendo aquele coalho paulatinamente. Agora, quando chega a 4 litros de leite e ele nem teve a capacidade de produzir enzima digestiva, o organismo entende que aquilo é um corpo estranho e a primeira reação dele é colocar para fora. Não é nem uma diarreia infecciosa, né? É uma diarreia por osmose, isso, hidrolítica, que o pessoal fala. Então, vamos começar a entender mais os animais com que nós estamos trabalhando, para a gente propor as soluções que realmente beneficiem o animal, e aí a gente fala do bem-estar como um todo, e também facilita lá na produção de leite. Só que a gente nunca está satisfeito, né? A bezerra, quando está mamando no balde com a mãe, o que a mãe faz nele? Lambe. E aquilo tem uma importância, pessoal. Esse trabalho aí de 1950 do Levine mostra que ratinhos que foram manuseados ficaram menos tensos, ficaram mais tranquilos. E, além disso, todos esses benefícios aqui, taxa mais rápida de desenvolvimento, abrir os olhos mais cedo, adquiriam mais cedo a coordenação motora, pelo do corpo crescia mais rápido, tendiam a ser mais pesados quando desmamavam. Opa! Importante para mim que trabalho lá no campo, um bezerrinho mais bem desmamado. Então, pessoal, pensando tudo isso, num mamífero que gosta de ser lambido pela sua mãe, a gente começou a fazer esses trabalhos na fazenda. Mais um vídeo. Então, a gente vai dar um passo para... Igual o professor falou ontem, a gente dá um passo para frente, mas aí a gente dá mais um, né? E aí a gente vai seguindo. Então, olha lá. Um baldinho com bico. Nós estamos falando, pessoal, de gado girolando. E é um gado que dá muito trabalho na hora que ele entra na ordenha pela primeira vez. Ele é um animal mais reativo. Tem a questão da ocitocina, que a gente já vai falar já. O que a gente está fazendo aí? Modulando o comportamento desse animal. Desde quando ele começa o seu desenvolvimento na fazenda, a gente está ensinando para ele que é um ambiente bom. E tudo isso
favorece o animal como um todo. Esse foi o objeto da minha tese de doutorado. Tá? Então, olha que bacana. Então, se a gente passa uma imagem dessa no comercial, eu penso que todo mundo vai querer gostar de tomar leite. Não vai? E aí, pessoal, os benefícios são muitos, olha só. Aquilo tudo que o Levine trouxe de 1950, a gente observou nos nossos resultados. As bezerras que tiveram escovação, elas tiveram concentração de GG maior nos primeiros e no terceiro dia, ó, nas 24 e nas 48 horas. Isso é normal porque a ocitocina ela tem um pico, né? E geralmente o ciclo dela é de 24 horas na circulação do bezerro. Então, ó, a bezerrinha que foi escovada no primeiro dia, concentração de GG, 24 horas, a que não teve. Né? Depois com 72 horas. Então, olha só, eu estou modulando o comportamento do animal, estou fazendo um animal ser mais tranquilo, e eu estou beneficiando a resposta imune dele. Além disso, pessoal, essa resposta imune afetando diretamente aonde? Questão de diarreia. Olha os bezerros que foram escovados aqui, a frequência de diarreia, comparado com aqueles que não foram. Está só relacionado com o estímulo tátil na promoção do IgG, da imunidade? Não só isso. Um tratador presente, porque tem aquela historinha, né, que põe balde, põe balde, põe balde, põe balde, põe balde, tira balde, tira balde, tira balde, acabou o aleitamento, ninguém olhou para o bezerro. E aí, quando a gente faz essa ação mais intimista, prestando atenção no bezerro, a gente começa a pegar os casos antes deles acontecerem. E aí se torna um manejo preventivo. Porque a melhor forma de não ter doença é prevenindo. Então, uma pessoa que está sempre presente, começa a diagnosticar isso mais cedo. O senhor quer falar alguma coisa? Tá. Outro benefício, olha só, quando a gente faz um bom treinamento com a equipe, pessoal, eles começam a fazer o manejo bem desde cedo, o que a gente vê? Uma padronização. Né? Aquela coisa assim, hoje eu não estou bem, eu não faço o serviço direito, amanhã eu estou mal. Quando a gente ensina e os tratadores entendem a importância disso, a gente tem uma padronização do manejo. Olha as respostas aqui. Antes da implementação das boas práticas, esse era o peso ao desmame. Está ruim? Não está ruim. O problema aqui é o quê? A oscilação. O reflexo direto do manejo, né, da oscilação, do comportamento, da forma como esses animais eram tratados. E quando a gente ensina e eles têm uma padronização, todo dia eles fazem da mesma forma, olha os resultados. Então, a gente começa a ter o quê? Um equilíbrio. Tudo começa a andar bem. E aí, aqui é a resposta. Ó. Roda aí. Aqui é um videozinho, indicar outro. Ainda no doutorado, os bezerrinhos que não foram escovados, com 5 meses, a Luciana entrou lá no piquete e fez uma avaliação de distância de fuga. Esses bezerrinhos foram estimulados só durante o período de aleitamento, os 2 primeiros meses de vida. Aí a gente já está falando de bezerrinho com 5 meses. Aí, a gente pega os bezerrinhos contemporâneos deles, mas que tiveram essa estimulação diária. Volta e passa o vídeo, fazendo favor. Tem diferença? Você acha que essa novilha, quando entrar na ordenha, ela vai ser mais fácil de ser manejada? Com certeza. Então, é assim, pessoal, que a gente começa a desenvolver um programa de bem-estar animal nas fazendas. É esse conceito que a gente procura levar, porque começa certo, finaliza certo. E os processos continuam, né? Então, aí ela vira uma novilha. E aí começa a entrar na ordenha, uma primípara, e aí a gente começa a perceber surtos de tripanossomose no Triângulo Mineiro. Quem viu esses casos? Quem vivencia eles? Né? Então, a vaca não dá leite, o que eu faço? Aplico ocitocina. Eu não apaguei o nome do medicamento, não, porque é só ele mesmo que o pessoal costuma usar. Pessoal, a vaca não dá leite, a gente tem que entender o porquê, né? A vaca, para ela dar leite, ela precisa se habituar com o ambiente. Então, tem um som da máquina de ordenha que ela se habitua com ele e ela gosta disso porque ela sabe que quando ela vai escutar esse barulho, ela começa a descer o leite. Só que, como primípara, ela nunca ouviu esse barulho na vida dela.
né? Eu não tenho um bezerro, ela precisa da estimulação do bezerro. Nós não estamos falando aqui de holandês, apesar que o holandês ainda tem uma pequena porcentagem que ainda necessita, mas nós estamos falando aqui de animal cruzado. A maioria do gado leiteiro no Brasil é um animal cruzado. E ele tem que ter a estimulação do bezerro, a visão do bezerro, e esse bezerro não está lá. E esse tratador aí, esse retireiro, está cada vez mais automático. Ele põe teteira, tira teteira, e ele perde pouco tempo em entender com a vaca. Aí a vaca chega muito reativa, não dá leite, eu aplico ocitocina. Só que aí eu não consigo entender o porquê das coisas. Será que toda vaca girolando precisa de aplicação de ocitocina para dar leite? Né? A gente aprende na escola que isso é um protocolo especial. Agora, você chega nas propriedades, 100% do gado em lactação recebendo ocitocina 2 vezes por dia. Quando são 3 ordenhas, são 3. E a vaca muito dura recebe 2 doses na mesma ordenha. E eu não estou falando de 1,5 ml, não. Eu estou falando de gente dando ocitocina com a seringa cheia. 5 ml. Então, tudo isso, pessoal, além da disseminação de doença, tem uma desvalorização comercial. Hoje, tem produtores atentos a isso, depois que deu o surto aí de tripanossomose, tem gente que não quer mais. Eu não dou ocitocina na minha fazenda. Eu não vou comprar um gado que recebe ocitocina. Então, começa a ser uma limitação comercial. Começa a ter problemas de opinião pública. Recentemente, a gente fez uma reunião, o Rodrigo também estava, da cadeia do leite, aqui, da produção do leite, e eu esqueci o nome dele, o diretor da BCZ, o Fernando Galvão, trouxe 2 trabalhos, um da China, um do Japão, mostrando as implicações da ocitocina afetando a vida reprodutiva de adolescentes de 14 anos. O leite com ocitocina fazendo com que as crianças de 14 anos, as meninas, entrassem precocemente na puberdade. Ao passo que a gente procura outros trabalhos e eles não concluem nada. Então, pegando aquele gancho da palestra de ontem, se nos deu o benefício da dúvida, nos cabe ter atenção sobre o ponto. Concordam ou não? E aí, pessoal, é isso que a gente estimula na fazenda. Então, a gente ensina a vaca a entrar na sala de ordenha. Ensina mesmo. A gente pega um tratador lá, meia horinha, ele pega as novilhas que estão no pré-parto, vai lá, incentiva elas a entrar. Não adianta eu pegar uma vaca que nunca entrou na sala de ordenha e querer que ela desça leite. Então, com isso daqui, pessoal, era uma fazenda que tinha 25% do uso de ocitocina nas vacas em lactação. Passa aqui do lado também, é um vídeo. Hoje, ela está com 7%. Então, é um trabalho progressivo, de formiguinha, um passo para frente, mais um e mais um. E a gente está conseguindo diminuir. Aqui, então, é o Isaías, numa fazenda em Uberaba, fazendo um trabalho de ensinar para essas novilhas que a ordenha é um lugar legal, que ela pode dar leite. E aí a gente diminui riscos de contaminação, a gente melhora a vida do trabalhador. Geralmente, as fazendas que têm aplicação de ocitocina na sala de ordenha demoram 1 hora a mais, porque ele tem que fazer a aplicação em todos os animais. Então, pessoal, tirar a ocitocina é benefício para todo mundo, para o animal, para o trabalhador e para o sistema como um todo. Então, nós estamos falando aqui, de novo, de sustentabilidade. E aí, chegou na hora de tirar o leite, é a mesma coisa. Eu faço todo esse trabalho. E aí, eu não entendo que o tirar o leite é um fim de um processo produtivo. Então, olha só o tanto que a gente trabalhou para chegar aqui. É a hora que eu vou receber tudo aquilo que eu investi. E aí, a pessoa não está preparada para isso. Ela não entende que ela está produzindo um alimento. Então, ela está lá dentro do fosso, sem camisa, fumando um cigarrinho, de chinelo havaiana. Né? Qual que é a responsabilidade que nós temos sobre isso? Toda. Né? Então, um princípio, de novo, aí, contemplando todo esse universo. Então, a gente precisa, cada vez mais, como o leite não tem uma demanda mercadológica, assim como a carne tem, falando de exportação, o leite nós não temos isso. Tem laticínios agora, que tem a base, né, que tem a sede na União Europeia, na Europa, que já está começando a trabalhar com isso. Mas hoje, se o laticínio está pagando ali, está pegando o leite da forma que vem, não tem uma fiscalização boa,
boa, tem a fiscalização, mas ela não é boa. Né? Quando não, tem os atravessadores. O laticínio não pega, tem lá o nosso amigo queijeiro, que pega o leite. Então, pessoal, eu estou chamando a responsabilidade para mim, mas para todos que estão aqui. A gente precisa melhorar isso. Tá? E aí chegou o momento da gente pegar... Aí ela sai da ordenha, tadinha. E aí ela não tem um ambiente bom para ficar. Eu estou apresentando os problemas. Me pediram problemas. Estão aí os problemas, Lizia. E eu estou pedindo ajuda. Por que uma vaca entra na água? Ela é curiosa, né? Ela entra, pode sair. Ela entra e sai, mas se ela entra e fica, tem um problema aí, vocês concordam? Essa vaca está passando calor, pessoal. Que recurso que ela tem? Tem sombra? Tem água disponível? Então, olha, começa a observar tudo, olha para a fazenda, suas vacas estão entrando na água, liga o pisca-alerta, elas estão sofrendo por estresse. Né? E aí não afeta em nada, afeta assim, olha aqui, ó. Quanto mais suja a vaca, maior a CCS. E aí o pessoal quer resolver o problema dentro do fosso. Aumentou a CCS, é reunião com a turma de dentro do fosso. Vocês não estão fazendo o pré-dipping direito, o pós-dipping está errado, que não sei o quê. Só que, meu amigo, a vaca chega suja. Se ela chega suja, o problema está onde? Qual é a causa? Onde ela deita. Ele pode fazer o pré-dipping, o pós-dipping, tudo, mas amanhã ela torna outra vez. Ah, está suja. Tá? Além disso, pessoal, aqui só não tem um negócio. É inaceitável. Tá? Nas fazendas que a gente tem trabalhado, bater em animal, para nós, é inaceitável. Não deve acontecer de nenhuma forma. Uma explicação ética e também tem uma explicação científica. Né? A vaca que entra agitada, que sofre algum estresse momentos antes de entrar na ordenha, tem uma elevação de cortisol. Isso tem implicação direta na qualidade do leite. Então, a premissa, a primária ideia que a gente deve ter é que é inaceitável por uma questão ética, não se deve bater nos animais. Mas isso afeta a produção porque o cortisol, ele retém, né? Ele é antagônico à ocitocina, que é o hormônio que libera o leite das vacas. E quando a vaca retém o leite, geralmente ela retém o terço final. E é no terço final que está a maior teor de gordura e proteína. Então, aí a gente tem um déficit na qualidade do leite. Então, de novo, falando de bem-estar animal e produção. Tá? Então, um indicador bom que a gente tem é... Eu quero chegar na sala de ordenha e ver todas as vacas ruminando. Isso é um ótimo indicador. A vaca rumina quando ela está sem estresse térmico, quando o ambiente está tranquilo, quando ela está realmente tranquila. E quando ela faz isso dentro da sala de ordenha, é que o ambiente é tranquilo. Então, ó, ações positivas, vacas com ruminação de quase 40%. Ambiente negativo, vacas com metade da ruminação apresentando. Então, é um indicador muito bom quando a gente chega na propriedade, a primeira coisa que a gente olha na sala de ordenha é o número de vacas que estão ruminando. Isso nos dá um referido do que pode estar acontecendo. E outra, pessoal, Marcelo Rosa, hoje professor do IF de Muzambinho, fez um trabalho de doutorado avaliando 23 propriedades no estado do Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E aí foram avaliadas 4 ações negativas: o bater, o torcer cauda, o gritar e o empurrar. Dessas 4 ações negativas, o que mais teve impacto na produção de leite foi o grito. Por 2 motivos. Um, porque o grito afeta, as vacas são muito sensíveis com a questão da audição, então isso afeta muito elas. E quando você grita, você não grita com uma vaca. Você grita com o lote inteiro, então todo lote afeta. Quando você bate numa. Quando você grita, você afeta todo mundo. Então, esse comportamento é o que a gente tem que evitar sempre também por conta disso. E os rebanhos onde os gritos eram maiores, as vacas produziam 2,27 kg de leite a menos por ordenha. Muito associado ao leite residual, por conta do estresse. Então, pessoal, mais um motivo aí para a gente tentar fazer o nosso lição de casa. Então, olha só, como que a questão da sustentabilidade é pertinente
E como que a gente tem que trabalhar bem e trazer imagens boas para a gente evitar isso aí, ó. Leite é veneno, leite tem hormônio, não tome leite, né? Mas a nossa imagem da produção leiteira, ela está ruim, ela é ruim. Então, eu acho que chegou um momento aqui para a gente começar a refletir e pensar o que nós podemos fazer, né, perante a tudo isso. Nós temos algumas ações, que é o treinamento. Então, esse daqui são todas essas recomendações que eu falei para vocês, estão nesses manuais de boas práticas de manejo, que pode ser acessado no site do Grupo Ético e também nesse link aqui, no site do Ministério. Eu entrei ontem lá para ver se estava realmente lá, e está. Conferi todos. Então, eu pus o link direto aqui. Então, pessoal, convido vocês a fazer o download, ler. Importante. Tá? Nos ajuda a ter um melhor discernimento. E eu quero dizer que, apesar dos pesares, há pessoas trabalhando muito bem. E sabe como? Com divulgação de conceitos e com comprometimento. Comprometimento nosso, da parte técnica, comprometimento deles em querer fazer melhor. Tá? Então, aqui, ó, eu acho que a gente tem tudo para ser assim, porque a maioria desses problemas são resolvidos com recursos humanos. Tá? Então, o que eu quero deixar para vocês, a mensagem é assim, até que o Alexander ontem me fez um pedido, e está aí, Alexander. Ó. Qual é o nosso papel diante disso? Seremos reativos? Ah, bem-estar animal é besteira, isso aí não dá certo. Ou nós seremos proativos? Tá? Era essa a mensagem que eu tinha para passar para vocês. Muito obrigada.